Hi there, Teacher Felipe here. Em vídeos anteriores nós já trabalhamos o Present Perfect Simple. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o Present Perfect Continuous. Esses dois tempos verbais, eles causam um pouco de dificuldade no aprendizado por parte de alguns alunos, porque nós não temos tempos verbais parecidos no português. Então é por isso que talvez cause uma confusão na sua cabeça, mas hoje nós vamos desmistificar o Present Perfect Continuous. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o Present Perfect Simple, eu recomendo que você também assista para que você entenda algumas coisas que eu vou explicar no vídeo de hoje também. Nós vamos fazer uma comparação mais para o final desse vídeo entre o Present Perfect Simple e o Present Perfect Continuous, ok? Então, como você pode ver aqui na minha tela, a estrutura do Present Perfect Continuous é muito simples. Ela é composta do sujeito, do verbo auxiliar have ou has, dependendo do sujeito que for usado, mais o been, mais um verbo com ing. Então, I have been, you have been, she has been, he has been, it has been, we have been, they have been. Você também pode usar as formas contraídas, as contrações. Basta você unir o verbo auxiliar have ou has ao seu sujeito. Então, por exemplo, I've been, you've been, she's been, he's been, it's been, we've been, they've been, ok? A forma negativa também é simples, basta você negar o verbo auxiliar have ou has. Sujeito, haven't, hasn't, mais o been, mais o verbo com ing. E na forma interrogativa, nós colocamos os verbos auxiliares lá na frente, have ou has, mais o sujeito, mais o been, mais o verbo com ing. O que diferencia então o Present Perfect do Present Perfect Continuous? Bem, o Present Perfect Continuous ele é utilizado para falar de ações que começaram no passado e que se estendem até o presente momento. São atividades que continuam acontecendo. O Present Perfect Simples, o Present Perfect Simple, ele fala de ações que aconteceram no passado que terminaram. Por exemplo, eu comprei um carro. I have bought a car. Essa ação já aconteceu. Agora, o Present Perfect Continuous, ele fala de ações que começaram, mas que se estendem até o presente momento. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para que você entenda melhor. I have been studying English for 25 years. Eu estudo inglês há 25 anos. Essa ação começou há 25 anos atrás e se estende até o dia de hoje. She has been helping her mother since 9 a.m. Ela está ajudando a mãe dela desde as 9 horas da manhã. Então, ela começou às 9 horas e agora são 2 horas da tarde. Desde as 9, ela está ajudando a mãe dela. They haven't been working for 12 hours. Eles não estão trabalhando há 12 horas, ou eles não têm trabalhado por 12 horas. Talvez foi mais ou talvez foi menos. Ok? Pergunta: Has he been playing since he woke up this morning? Ele está jogando desde que ele acordou hoje pela manhã? Então aqui eu tenho um desenho de duas linhas do tempo, uma representando o Present Perfect Simple e a outra representando o Present Perfect Continuous. No Present Perfect, o foco está mais na ação, no que aconteceu, no que foi realizado. Já no Present Perfect Continuous, o foco ele está na duração daquela ação, no tempo em que aquela atividade está levando. Então veja que no Present Perfect nós temos uma ação que começou no passado, terminou no passado e agora a gente está contando ela no presente. Pode ser que ela tenha um reflexo no presente ou simplesmente aconteceu no passado e ficou no passado. Por exemplo, I have studied English recently. Eu estudei inglês recentemente. Agora, se eu quiser focar no período, na duração daquela atividade, eu uso o Present Perfect Continuous. I have been studying English for 2 hours. Eu estou estudando inglês ou eu estudo inglês por 2 horas, ok? Então aqui nesse slide seguinte eu tenho uma comparação entre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Veja, I have painted the living room. Eu pintei a sala, ou a sala de estar.
Já no Present Perfect Continuous, lembre-se, o foco está na duração. I have been painting the living room for hours. Eu estou pintando a sala de estar por horas. Mais um exemplo. I've read that book you lent me. Eu li aquele livro que você me emprestou. Eu li, já acabei, talvez eu já até tenha devolvido. Present Perfect Continuous, ele está falando da duração. I've been reading that book you lent me. Eu estou lendo aquele livro que você me emprestou. Talvez você me emprestou esse livro semana passada. Comecei a ler ele na semana passada e ainda estou lendo porque é um livro um pouco mais extenso. Outro exemplo. They have worked there for 30 years. Eles trabalharam lá por 30 anos. They have been working there for 30 years. Eles trabalham lá há 30 anos. No Present Perfect, talvez eles já tenham se aposentado. Né? A estrutura fala de uma ação que acabou. Ou eles se aposentaram, ou eles trocaram de empresa. Já no Present Perfect Continuous, a ação ainda está acontecendo. Há 30 anos eles assumiram um posto naquele emprego e eles continuam trabalhando lá desde então. Ok? E antes que eu termine esse vídeo, você percebeu que o Present Perfect Continuous não é um bicho de 7 cabeças, né? É bem simples, ele trata de uma ação que começou e que perdura até o momento atual. Já o Present Perfect, ele fala de uma ação que aconteceu. E aí, se você quiser mais detalhes sobre o Present Perfect, porque você pode usar o Present Perfect para falar de coisas que acabaram de acontecer, para coisas que aconteceram, mas que a gente não menciona quando aconteceu, para coisas que você nunca fez. Então, se você quer saber um pouco mais aprofundadamente do Present Perfect, eu recomendo que você assista o vídeo que nós já fizemos sobre ele aqui no canal, tá ok? E antes que eu termine esse vídeo, eu quero fazer apenas mais uma explicação rápida aqui numa outra página. Algumas pessoas me perguntam, alguns alunos me perguntam, tá, se o Present Perfect Continuous eu traduzo às vezes com ing, por que eu não posso usar o Simple Present Continuous, né? O Present Continuous Simple? Vou explicar por quê. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar esse mesmo exemplo, vou até copiar para ser mais prático na explicação. They have been working there for 30 years. Ok. They are working there. They have been working there for 30 years. Eu posso traduzir de várias formas, né? Eles trabalham lá há 30 anos ou eles estão trabalhando lá há 30 anos. Em alguns casos fica melhor traduzir até com ing no gerúndio do que do outro formato, mas depende muito de frase para frase, de contexto para contexto. They are working there, eles estão trabalhando lá. Qual que é a diferença? Bem, o Present Continuous Simple a gente usa para falar de ações que estão acontecendo no momento. Então a gente está falando do que está acontecendo no momento. O foco está no presente momento. Tá? Já no Present Perfect Continuous, o foco está na duração daquela ação que está acontecendo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar até um complemento. They study English on Mondays, but now they are working there. Né? Então eu estou focando no que está acontecendo agora. They study English on Mondays, but now they are working there. Eles estudam inglês nas segundas-feiras, mas agora eles estão trabalhando lá. Então eles não estão fazendo a primeira ação, eles estão fazendo aquela outra ação que é o trabalhar. Já aqui eu estou focando no período em que aquela ação aconteceu. Basicamente é isso, ok? Se você tiver alguma dúvida em relação ao Present Perfect, ao Present Perfect Continuous, ou alguma dúvida em específico que tenha surgido durante esta aula, por favor, entre em contato conosco, que na medida do possível nós vamos respondendo as suas dúvidas, ok? Thank you for watching and bye!